Azul lança novas rotas para o verão. Curitiba e Florianópolis e Recife e Maceió. Governo pretende usar fundos nacionais para tapar rombo no orçamento. Sindicatos do Mercosul cobram desculpas do CEO do Carrefour diante do recente episódio de embargo à carne do grupo econômico. Continua forte a tensão entre a Câmara dos Deputados e Polícia Federal. Emendas parlamentares. Queda de braço entre Congresso Nacional e STF se resolveu nesta segunda-feira, 2. Olá, começa agora o Central TV Notícias. A principal notícia de hoje é que as emendas parlamentares, esse imbróglio que foi causado aí entre o Congresso e o STF, foi decidido finalmente na segunda-feira, dia 2. Eu digo imbróglio porque há uma possibilidade de ter sido uma espécie de troca aí, né, entre o Congresso Nacional e o Executivo, já que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro do governo Lula, enviou aquele pacote de corte de gastos, né, que seria o pacote fiscal. Certo? E o Congresso teria, né, então aí dito que precisaria liberação das emendas para a votação desse pacote. É um tema polêmico, né, e justamente por causa disso nós temos aqui o nosso comentarista, né, temos a honra de ter um grande comentarista aqui, que é o Dr. Borges da Silveira, ele que é médico, já foi ministro da Saúde, né, e 3 vezes deputado federal. Então, muito obrigada, Dr. Borges, é uma honra tê-lo aqui na Central TV Notícias. Gostaria da sua opinião, seu comentário a respeito desse tema. Obrigada. Na verdade, eu sempre fui um crítico das emendas parlamentares, há muitos anos. Elas foram criadas pelo Congresso Nacional alguns anos atrás. Quando eu fui deputado federal, não tinha emenda parlamentar. O parlamentar trabalhava nos ministérios e levava projetos dos seus municípios, do seu estado, e conseguia aprovação naqueles ministérios correspondentes. Criaram as emendas parlamentares, mas o pior das emendas parlamentares, na minha opinião, foi que todo ano eles foram acrescentando penduricalhos nas emendas. Foram aumentando cada vez mais o valor das emendas, individuais, coletivas, de bancada, tornaram elas impositivas. O primeiro pagamento que o governo federal, o executivo, tem que fazer é pagar as emendas parlamentares. Isso porque o Congresso comanda. Isso favoreceu muito essa troca de favores. Isso vem de muitos governos atrás, desde a redemocratização do Brasil, em 1985. Desde então, os governos sempre ficaram subjugados ao Congresso Nacional. Ficaram refém do Congresso Nacional. Presidentes, nas suas campanhas políticas, demitiam, diziam, condenavam isso, mas tinham que cegar e se ajoelhar ao Congresso Nacional, como acontece hoje. E as emendas parlamentares hoje, pasmem os senhores e as senhoras que nos assistem, 52 bilhões neste ano de 2024. 52 bilhões é muito dinheiro. Esse pacote que agora o governo está lançando, pelo ministro Haddad da Fazenda, para conter gastos, eles esperam fazer uma economia de 60 bilhões. Ora, só as emendas parlamentares, se fossem extintas, já fazia o mesmo papel que todo esse trabalho que estão fazendo com as tentativas de diminuir as despesas. E o pior, na minha opinião, é que uma facilitação da corrupção as emendas parlamentares. Porque o deputado ou senador apresenta uma emenda, aprova essa emenda para o município, uma obra lá que precisa ou não o município, vai beneficiar ou não a população, mas uma grande parte desses casos, não digo todos, a gente pode nunca generalizar, mas grande parte desses casos, o deputado já tem indicação da empreiteira que vai fazer essa obra do município, com a sua participação. Isso, infelizmente, acontece no Brasil. E com isso, cada vez aumentando o valor dessas emendas. Então, a medida do Supremo, eu critico algumas ações do Supremo, interferência em alguns casos que não devia interferir, mas nesse caso eu aplaudo. Eu acho que o ministro Dino fez muito certo em pôr o dedo na ferida.
é uma ferida que precisa ser tratada, ser curada e ser abolida. As emendas parlamentares podem existir, não deveriam ter, na minha opinião, porque o trabalho do legislativo, qual é a função do legislativo, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador? A sua função é legislar e fiscalizar o executivo. Não é por obras dos seus municípios. Faz isso, sem dúvida nenhuma, é um trabalho importante, mas não dessa maneira como está sendo feito com as emendas parlamentares. Nós precisamos, e o ministro Dino colocou, como eu disse, o dedo na ferida. Ele está exigindo que elas sejam mais, vamos dizer, mais transparentes. Saiba, apresenta um programa de trabalho, como é que vai ser o desenvolvimento do trabalho, do recurso da emenda em cada município, como é que elas vão, o que elas vão gerir de resultados e benefícios da população. As emendas, por exemplo, a área de saúde, ele coloca nas suas imposições, terão que ter o aval do Ministério da Saúde e do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, para você não criar coisas que não interessem ao Sistema Nacional de Saúde. Enfim, são algumas ações que ele está exigindo que deverão dar mais transparência às emendas. Com isso, eu acho que já melhora muito. Não acho que seja melhor ou total solução, mas melhora muito. Diminui as barbaridades que se cometem com as emendas parlamentares hoje no Brasil. Ao longo desta quarta-feira, os estados que mais registraram chuva foram Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e também São Paulo. Aqui no estado paulista, essa chuva caiu principalmente sobre Ubatuba, e ao longo desta quarta-feira ainda tem previsão de chuva em grande parte do país, principalmente nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Aquela frente fria que estava semi-estacionada na altura do Rio de Janeiro já se afasta da região, mas mesmo assim as instabilidades se formam por conta da circulação de ventos e também da combinação do calor e da alta umidade já presente na atmosfera. Então ainda tem previsão de chuva em grande parte do estado de São Paulo, entre o Triângulo Mineiro, região central e zona da Mata Mineira, e em grande parte do estado de Minas Gerais. Espírito Santo e norte de Minas já voltam a ficar com um tempo bem estável e o destaque volta a ser a baixa umidade do ar. O fluxo de umidade da região norte em direção à região sul favorece a formação de instabilidades desde o oeste do Amazonas até o interior do Rio Grande do Sul. É uma chuva que vem com forte intensidade e tem aquelas características de pancadas. Então é uma chuva que cai com raios, trovoadas e também com ventos, mas ainda é muito isolada. Então, às vezes, chove num bairro e não chove em outro. No Rio Grande do Sul, a região da Campanha Gaúcha, a região sudoeste, fiquem atenção por conta da chuva que acontece principalmente à noite. É uma chuva que ela é associada ao avanço de uma nova frente fria. Então, grande parte do estado ainda deve ter predomínio de sol ao longo da quinta-feira. Na região nordeste, tem um sistema que atua causando chuva e, ao mesmo tempo, inibindo a formação de nuvens carregadas, que é o VECAM. Esse sistema é uma combinação de ventos em níveis altos e médios da atmosfera. Na borda desse sistema, que no caso ficará ali sobre Piauí, Maranhão e também grande parte do Tocantins e oeste da Bahia, esse sistema ajuda a formar nuvens carregadas. Então, o tempo nesses estados eles ficam mais chuvosos, com chuva que até vem com forte intensidade. Mas, ao mesmo tempo, nas regiões que ficam ali no centro desse sistema, ele favorece a manutenção do tempo seco e ensolarado. Então, nesta quinta-feira, não tem previsão de chuva em grande parte do sertão nordestino. Estados como Pernambuco, Sergipe, norte da Bahia, na verdade, grande parte do estado da Bahia, interior da Paraíba, terão um tempo bem ensolarado e com temperaturas altas. Então, as máximas nesses estados, nessas áreas, passam facilmente dos 32, 33 graus. Enquanto a umidade relativa do ar cai para abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. Nós também temos outro sistema que ainda vai favorecer a formação de nuvens bem carregadas no Amapá, que é a Zecite. Ela vai se posicionar mais próximo do continente, favorecendo aí a formação de nuvens, principalmente entre o fim da tarde e noite no estado. Todo o litoral e região norte do estado deve registrar chuva bem volumosa ao longo da quinta-feira.
Em toda a área destacada do mapa, a chuva ela vem com mais intensidade, principalmente de moderada a forte. Na região avermelhada, o destaque é para a chuva que vem com mais intensidade. É um temporal, uma pancada de chuva mais isolada, mas que mesmo assim vem com raios, trovoadas e até mesmo ventos de 60 a 70 km por hora durante os episódios de chuva. Grande parte do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Acre, também interior do Pará, devem registrar uma chuva mais pesada. Essa chuva também chega até o interior do Rio de Janeiro. No Maranhão, Piauí, no oeste da Bahia, as pancadas também acontecem de moderada a forte intensidade, então uma chuva que pode vir e causar transtornos, principalmente em áreas de risco. A capital Cuiabá vai ter um dia bem abafado. As máximas chegam aos 30 graus e a chuva ela vem intercalando momentos de melhoria. Então o sol ele aparece em alguns momentos e aí a chuva pode vir com forte intensidade. Na capital Cuiabá, a quinta-feira será bem abafada e quente. As máximas chegam facilmente aos 30 graus e o sol ele predomina, mas mesmo assim tem possibilidade de chuva forte e volumosa. É uma chuva que vem intercalando momentos de melhoria. Então o sol ele aparece em alguns momentos, em outros o sol fica mais encoberto por conta da nebulosidade e da chuva. Durante os episódios de chuva, podem acontecer raios, trovoadas e também ventanias. Os acumulados ficam em torno dos 25 milímetros, mas em alguns pontos da cidade podem até mesmo ultrapassar esse valor. Em Goiânia, dia também mais abafado, com máxima chegando aí aos 28 graus. O sol ele predomina, então a chuva ela vem em breves momentos, não com muita intensidade, mas mesmo assim pode vir com raios e trovoadas. Em Palmas, dia também bem instável, mas com algumas aberturas de sol. As máximas também chegam aos 28 graus. Grande parte do país deve registrar chuva ao longo desta quinta-feira. Em alguns momentos o sol ele vai aparecer, então a sensação será de tempo bem abafado e com máximas mais altas em praticamente todas as regiões. O tempo ele fica mais estável ali na região central, litoral sul de São Paulo, leste de Santa Catarina e do Paraná, e também em grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e sertão nordestino, onde o sol ele predomina e as temperaturas sobem bem. A quinta-feira na capital paulista vai ser bem abafada. Vai ter aquela condição de dia bem típico de primavera, onde o sol ele predomina, as temperaturas sobem até os 26 graus e no finzinho da tarde tem previsão daquelas pancadas de chuva que acontecem de forma bem isolada. Então é aquela condição que chove em um bairro e não chove em outro. Os acumulados não são altos, cerca de 10 milímetros, mas é uma chuva que pode vir com forte intensidade, também com raios e trovoadas. Por isso fica essa atenção na capital paulista nesta quinta-feira. A partir de quinta, as temperaturas elas voltam a subir na capital. Então já temos máxima chegando aos 29 graus. E a chuva, tanto na sexta quanto no sábado, é uma chuva mais isolada, acontecendo ali entre o finzinho da tarde e noite. Então o sol ele vai predominar ao longo de todo o dia. No sábado, as máximas chegam aos 31 graus. No domingo, temos uma virada no tempo, porque teremos o avanço de uma nova frente fria pelas regiões sul e sudeste. Então o tempo ele volta a ficar mais encoberto e com altos acumulados, mas mesmo assim ainda não tem previsão de temporal, é aquela chuva que vem e para ao longo do dia, então as máximas seguem elevadas, chegando aos 27 graus e o sol ele aparece em alguns momentos, intercalando períodos de melhoria. Em Porto Alegre, o sol ele volta com tudo e as máximas chegam aos 32 graus, então vai ser um dia bem quente e abafado em todo o estado gaúcho. Em Belo Horizonte e em Goiânia, as máximas chegam aos 28. Em Salvador, em Cuiabá e também em Campo Grande, máximas chegando aos 30. Em Natal, em São Luís e também em Rio Branco, 31 e até 29 em Manaus. Bom, é isso. Então, muito obrigada aí ao nosso comentarista, Dr. Borges da Silveira. É uma honra realmente tê-lo aqui no Central TV Notícias. E o Central TV Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da rede Central TV Brasil. Até mais.